Vasco ganhou ontem e transformou simplesmente o domingo em uma final. A Vila Belmiro tem que estar um caos, tem que estar um inferno para motivar muito e 100% mais do que os outros jogos para o Santos ganhar. Antes, curte, comenta e se inscreve, mas o assunto aqui é sério, então eu quero conversar bem aqui com vocês. Tá aparecendo em um dos lados da tela a tabela do Campeonato Brasileiro, eu tô com ela aqui, então eu vou ficar olhando meio de lado. Bom, vamos começar com o fato de que o Santos também não tá longe nem do 10º colocado, tá? Deixando isso bem claro. O Santos, ó, vamos comparar. O Santos tem 24 pontos e o 10º colocado tem 30, né? São 6 pontos de diferença. Então, pra você que fala, pô, jogou contra o Vasco, supondo, ganhou. Bacana. Qual é o próximo jogo? Porque tem que ir assim. O Santos não pode perder. Tem que ficar olhando para os outros jogos, sim, tal. Ah, só ganhar, tal, não sei o quê. Sim, mas o Santos não vai ganhar todo o jogo. Vai perder, vai ganhar, vai perder. O Santos ainda tem jogo contra Palmeiras, Flamengo e Botafogo, que é quase um em seguida do outro. Então, meu filho, se você colocar tanta esperança assim, olha, se fosse você, eu acreditaria assim, no que é seu time, primeiro, né? E a gente até vai começar pela sequência do Santos, né? Falando ao mesmo tempo um pouco da tabela, né? O Santos tem 24 pontos, o Bahia tá com 25, o Goiás tá com 26 e o Vasco com 26. A diferença entre Vasco e Goiás se dá primeiramente pelo número de vitórias, que o Vasco tem 7 e o Goiás tem 6. E quanto ao saldo de gols, que o Vasco agora tem menos 8, muito por conta da goleada contra o Curitiba, que eles são mais 4 de saldo. E o Goiás tem menos 10. Quais os problemas, né? O Bahia, em número de vitórias, está empatado com o Santos e com o Goiás. Só que em saldo de gols, o único time que está brigando assim até o 15º colocado, que é o Vasco, é o que tem mais saldo de gol, que é menos 5. Então assim, o Santos não só precisa ganhar, né? Como também tentar fazer gols nas próximas rodadas. Então a gente vai olhar aqui, ó, para as partidas do Santos. O Santos tem Santos e Vasco, depois, assim, pega uma sequência de 2 jogos que, pra mim, sendo muito sincero com vocês, anula o jogo do Vasco. Anula, porque assim, é bem complicado. Simplesmente o Santos pega o vice-líder e o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras, fora de casa, lá na Allianz Parque, que a gente não ganha há uma vida, acho que... Mano, tem uma vitória lá. E o RB Bragantino em casa numa quinta-feira. Que aí, assim, dependendo de como o Santos jogar, eu acho que pode empatar, né? Acho, né? Mas o Bragantino é tipo, pô, é um time difícil de se jogar. E na ida a gente tomou 2-0 pra tomar mais também. Aí depois o Santos joga fora de casa contra o Inter, que a gente não tem um bom retrospecto lá também. Depois joga contra o Curitiba em casa, Flamengo fora e Corinthians fora. O Santos pega uma sequência de 2 jogos fora que é assim, fundamental. O Santos joga contra um Flamengo que a gente não sabe como vai estar no Brasileirão. Porque assim, se pegasse o Flamengo agora, é uma cabeça totalmente diferente, né? É um time que, pô, tá pegado, assim, o clima lá, tal, não sei o quê. Não sabe se vai ter reviravolta. Contra o Corinthians, né? Depende muito de como andar a Sul-Americana também e a moral dos caras. Mas, mano, na Neoquímica Arena é, tipo, muito difícil jogar. O Santos pega Cuiabá em casa e aí vai se encaminhando para o final do campeonato. Conclusão, a sequência do Santos é nada fácil. O Santos pegou adversários tranquilos nesse começo de segundo turno. Então, por exemplo, pegou o Grêmio, que não é um adversário tranquilo. Agora, o Atlético Mineiro na fase que estava era um adversário ok, e o Santos teve chance de ganhar sim. Jogar contra o América Mineiro extremamente frágil, no Independência, se jogasse melhor, dava pra ter arrancado empate. O Vasco mostrou isso ontem, jogou mal pra cacete. Ah, teve a expulsão do Maidana, tá bom, jogou mal pra cacete. O segundo tempo também teve lá suas produções, mas não foi nada tão assim drástico assim. Teve 2 bolas na trave e tal, eu vi o jogo. Eu não senti esse perigo todo do Vasco assim. Era um jogo que tava se encaminhando pro empate e arrancou o empate no final. Contra o Cruzeiro não precisa nem falar, e contra o Bahia uma vitória. Então assim, o Santos deixou 9 pontos de lado. Isso acabou e, pô, dá um desespero, né? Porque depois do Vasco, a sequência de Palmeiras e Bragantino e Inter, ela é complicada. E depois a gente tem contra o Curitiba, tá? O Curitiba é o último colocado. Mas daí?
Tá bom, em casa, de boa. Mas aí tem Flamengo e Corinthians depois. Então assim, né? Não é... o pessoal tá pensando, tá não sei o que, tem clima de final. É final, mas todo jogo é final. Porque se ganhar do Vasco e depois começar a perder todos de novo, não vai adiantar nada ter ganho do Vasco. Igual foi no primeiro turno. Então assim, a distância é curta. O Santos teria 27 pontos e encostaria no São Paulo. É bom ganhar. É fundamental ganhar. O Santos, com o clima que vai estar, com a festa que está organizada, com 11 dias de preparação, tem muita motivação, tem muito argumento para ganhar. Teve 2 jogos para se observar o Vasco, que foi seguido. O Santos treinou enquanto o Vasco jogou. O Vasco teve um 5-1 contra o Curitiba. 5-1 dentro de casa. O Curitiba é frágil. Tá bom, o Santos não conseguiu vencer o primeiro turno. 5-1, com um passeio assim, do Curitiba não conseguir ver a bola. E uma vitória no sufoco contra o América Mineiro. Arrancou 6 pontos e disparou. E é uma fase que assim, o Vasco é o vice-líder do retorno. Um time que está em 15º colocado no Campeonato Brasileiro é vice-líder do retorno. E o líder do retorno é o Fortaleza com 38 pontos, que é o 8º colocado. Rapaziada, esse é o campeonato mais difícil da história. E o Santos, que bom que abre o olho agora. Com essa vitória do Bahia deu uma chuva de... Mano, vamos ganhar, vamos conseguir e tal, porque é fundamental. Se ganhar do Vasco, é cagar sangue pra segurar contra o Palmeiras, tentar ganhar, mas assim, saber que tem que trancar lá atrás qualquer coisa contra o Bragantino. Irmão, não perder pontos. O Santos não pode perder pontos. É fundamental ganhar do Vasco, é possível ganhar do Vasco, é possível. Contra o América Mineiro, que estava em 19º colocado, com 17 pontos, com um saldo de gols menos 24, com 4 vitórias, quase ganhou do Vasco. Com bola na trave, com 14 finalizações. Dá pro Santos ganhar. Mas é assim, tem que acreditar e tem que querer. É assim, é a vontade dos 20 minutos contra o Bahia, o triplo. E dá. 11 dias para trabalhar, com a confiança que o elenco tem em Marcelo Fernandes, e os jogadores estando motivados, e a torcida é um fator fundamental, dá para ganhar. É para botar todo mundo para tremer e os jogadores sentirem isso. Tomou gol, grita mais. Tomou o segundo, grita mais, que a gente vai virar. Vira. O jogo do Grêmio mostrou isso, o jogo do Bahia, fora de casa, mostrou isso. É acreditar. Se você vai na Vila, é acreditar. Se você não vai ficar no corredor de fogo, é acreditar. Se você tá na sua casa, é acreditar. É até o final dessa porra. É até o final. A gente pode falar, tá com possibilidade, tá, porra, uma merda. Mostrar aqui e falar, tem que ganhar. É difícil de ganhar ponto, mas tem que acreditar. E só vai pra Vila quem acredita. É isso, rapaziada. É o panorama pra vocês. É fazer continha. O Santos tá com 53% de rebaixamento. Mas a gente precisou de 1% pra chegar na final da Libertadores. E a gente chegou. Vamos lá, rapaziada. É isso que a gente precisa.